Hoje é segunda-feira, 7 de junho, e este é o programa da Defenda PM. Estamos transmitindo ao vivo para todo o país, pela TV Osasco e pela Com Brasil. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglianeto, que é o secretário executivo da associação, e hoje nós vamos falar especificamente do programa Vizinhança Solidária. Bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o Coronel Temístocles Telmo Ferreira Araújo. Ele é o comandante da Escola Superior dos Sargentos, doutor e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e pós-graduado em Direito Penal. É professor em Direito Processual Penal, Direito Penal e Prática Jurídica e professor na pós-graduação Master Business Security em Governança da Universidade de Pernambuco. O Coronel Telmo é o mentor do programa Vizinhança Solidária no estado de São Paulo, palestrante e autor de 8 livros, um dos quais nós vamos comentar muito hoje. Comandante, muito bom dia, obrigado por estar aqui mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, Silvio, obrigado, Ernesto, obrigado a quem nos ouve pela Defenda PM. É uma grande satisfação retornar a esta casa e poder contribuir com a nossa sociedade, com a nossa Polícia Militar. Estou à disposição. Olá, Ernesto, bom dia. Bom dia, Silvio, bom dia, Telmo, bom dia a vocês que nos assistem pela TV Osasco, pela Com Brasil e principalmente pelas redes sociais, pelo Facebook da Defenda PM. É uma satisfação tê-los aqui novamente conosco. E vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para a sociedade. Eu reputo, na verdade, como um dos mais importantes na área de segurança pública, que é a participação ativa do membro da sociedade, do cidadão, para a sua própria segurança, para a segurança das pessoas que estão ao seu redor, aquilo que nós chamamos doutrinariamente de prevenção primária. E estamos aqui com um grande especialista. E quando eu falo especialista, Silvio e Telmo, por favor, Telmo, não me xingue por te chamar de especialista, porque tem tanto especialista picareta no mercado hoje aí que coloca um título de especialista de segurança pública, sem nunca ter passado além dos livros. Não que os livros não sejam importantes, são muito importantes, mas a prática é mais importante do que a gramática, vamos colocar assim. Então nós temos aqui hoje um estudioso no assunto, alguém que vai falar um pouquinho com propriedade, um idealizador, um fomentador, um implantador. Então, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, participe conosco aqui pelos nossos canais de comunicação, para a gente poder elucidar o que você quiser a respeito do programa Vizinhança Solidária e outros assuntos que vão surgir no decorrer do programa. Telmo, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por trazer para nós o livro que você está lançando agora, né, que nós vamos falar longamente sobre ele. Acho que começar sobre o lançamento do livro, né? Vamos falar um pouquinho sobre como surgiu o livro e como você lançou, como você colocou para nós essa obra literária. Obrigado pela oportunidade. A obra nasceu, quando concluiu o programa de doutorado na instituição em 2014, já era uma ideia que a nossa tese de doutorado se transformasse num livro, porque ali nós falamos de propostas de mecanismos de proteção em razão da violência urbana, ou seja, uma alternativa à política criminal que nós vivenciamos, que a gente atua o dia a dia. Era trazer um conceito mais amplo de prevenção social, ou seja, a prevenção criminal sendo um elemento da prevenção social. Já que isso, se a gente estuda, pesquisa, dificilmente as políticas públicas de segurança, elas são na área preventiva, elas são sempre do campo da repressão imediata. O Brasil, assim como muitos países que têm o eixo de segurança muito semelhante ao Brasil, tem uma política reativa de segurança. E a minha busca sempre foi o investimento na sociedade. Você vai continuar prendendo gente, eu deixo isso muito bem claro no livro. Quem é polícia continua prendendo gente, é prazeroso prender pessoas que colocou a sociedade em risco, mas você também tem que se preocupar com a sociedade, não só no atendimento da ocorrência.
E aí veio a nossa ideia lá na tese do doutorado de falar de mecanismos de proteção, um investimento realmente na prevenção primária. Bom, aí um projeto, quem já escreveu livro, é autor de livro, você começa, mas como você não tem ali um orientador, vamos assim dizer, você em alguns momentos, conforme vão surgindo projetos mais importantes ou mais emergenciais, você vai deixando de lado. O ano passado, até em função do momento restritivo que nós vivemos, eu peguei uma máxima de um amigo que estamos em isolamento social, mas não em isolamento intelectual. E aí, em alguns momentos, eu comecei a retomar a ideia do livro. Mas aí já com a ideia de colocar no livro o histórico e o que nós vivenciamos na prática do Vizinhança Solidária, porque existe ainda uma disputa bastante grande, quem idealizou, quem não idealizou, quem deve fazer, quem não deve fazer. Então eu resolvi, nesse momento, escrever sobre a origem, os bastidores do Vizinhança Solidária, como é que ele começou em 2009 conosco, 2010, quando nós fomos chamados ao Comando Geral da instituição em 2012 para implantar e difundir a ideia do Vizinhança Solidária em todo o Estado, como ele se transformou numa diretriz, depois acabou, o Estado de São Paulo tem uma lei estadual que regula o programa Vizinhança Solidária, de certa forma muito importante, como eu menciono no livro, porque atribui esta responsabilidade de implantação à Polícia Militar, então, ou seja, tornou o Vizinhança Solidária aquilo que era oficial dentro da instituição como uma diretriz, também hoje é um instrumento oficial do ponto de vista estadual. E ele não conta só a história do Vizinhança Solidária, mas a gente fala ali dos estágios de prevenção, falamos um pouco dessa desestruturação que existe da segurança pública no Brasil, a forma como a segurança pública ela é operacionalizada, né? Como que a gente tem toda essa estrutura da segurança. Falamos sobre ensaios de violência, percepção de segurança, estado de anomia, fatalismo social, descrença na polícia, confiança na polícia. E, como você falou inicialmente, Ernesto, eu venho com essa experiência, eu costumo chamar no livro de uma experiência local. Então eu falo desde a minha função como capitão, que eu ainda reputo dentro da nossa estrutura institucional, é a principal célula de comando, é o capitão. Falo das frustrações quando você chega em determinado posto da função, que você não consegue executar aquilo que você tem ideia, e depois eu falo da realização, que foram os 2 anos que fiquei na área central de São Paulo, que pude implantar o Vizinhança Solidária e mensurar os seus resultados. Então, a gente também dedicou um capítulo inteiro sobre a área centro de São Paulo, onde nós implantamos todas as suas etapas, ali já no modelo de governança, quando nós lançamos o Escritório de Cidadania e Governança, da qual chamei você à época para fazer a palestra de abertura, está registrado no livro isso daí, para que a gente consiga materializar a história e apresentamos os resultados. A gente coloca que o Vizinhança Solidária, assim como qualquer outro instrumento, sozinho não resolve o problema de segurança, não é isso, mas a gente coloca que aonde ele foi implantado, até hoje, ou a criminalidade manteve-se a mesma, ou seja, em números ali controlados, ou acabou diminuindo. E a gente tem um dado, esse não veio para o livro, porque foi um dado posterior, um trabalho fantástico que hoje o Major Daniel, que foi também um precursor de Vizinhança Solidária na região do Itaim, quando nós éramos capitães, ele hoje comanda interinamente o 23º Batalhão, aqui na região de Pinheiros, e o Daniel fez um trabalho ano passado, junto com outros doutorandos, no curso superior de polícia, onde ele trouxe um dado muito importante, que ele pegou ali, quando a gente comandava a região central, ele pegou em 2018 e 2019, o bairro Bela Vista e adjacências, em que eles fizeram uma mensuração que, onde foi implantado Vizinhança Solidária em 2018 e 2019,
houve redução do número de chamados 190. Na época eles monitoraram os delitos de furto e roubo em relação a 2017, quando o programa não estava implantado. O que a gente trouxe e analisando, a gente percebeu? As pessoas onde começaram a vivenciar uma postura preventiva ou passaram a ser vizinhos solidários, além de serem capacitados e saber que não é toda coisa que se liga o 90, passaram a ter mais confiança em suas posturas preventivas. É um dado que a gente até então, nós não tínhamos essa possibilidade de mensurar. E eles começaram este ensaio, ou seja, onde implantou Vizinhança Solidária, além de diminuir crime, a população se sente mais segura e se sente mais confiante com as posturas que ela acaba adotando. Então, essa ideia surgiu em rápidas palavras, mas nessa contextualização sobre o que é o livro que nós escrevemos. Então, hoje você tem um documento que relata a história da Vizinhança Solidária na Polícia Militar de São Paulo. Exatamente. E o livro eu não trato sobre esse aspecto, mas a gente já sabe que o Vizinhança Solidária não está mais só no estado de São Paulo. Este mesmo formato que nós adotamos aqui está no Paraná. Eu até dei aula recentemente no nosso curso superior de polícia, o nosso doutorado. Tem um major do Paraná que atua da mesma forma como aqui no Vizinhança Solidária. Eu tenho um amigo em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que adota as mesmas regras que nós estamos aqui fazendo em São Paulo, inclusive com o mesmo desenho de placa, mesmo logomarca e assim por diante. Bom, eu posso dizer também que nas minhas andanças pela América Central, isso foi colocado como proposta, tanto na Polícia Nacional Civil da Guatemala quanto de El Salvador, a adoção de, obviamente com adaptações, porque lá a cultura é um pouco diferenciada da nossa aqui, e culturalmente sempre há necessidade de fazer ajustes, né? Mas também para lá foi vendida essa ideia da Vizinhança Solidária como um elemento de aproximação das pessoas e de prevenção primária. Que ótimo. Vamos ver algumas fotos do dia do lançamento do livro? Diria a produção para mostrar aquelas fotos do lançamento do livro, que o Coronel Telmo vai comentar, por favor. Como é que você fez o lançamento? Como é que você planejou esse lançamento? Então, que é um tema abrangente, né? Que interessa para muita gente na polícia. Isso. Nós estamos vivendo esse momento de restrição. Então, nós estávamos saindo da cidade de São Paulo desta fase vermelha e tal. Então, o que eu pensei no primeiro momento? Fazer algo respeitando o isolamento social e o distanciamento. Então, nós convidamos o nosso comando-geral, o nosso subcomandante da instituição, o meu diretor de Educação e Cultura, o Coronel Santana, todos os comandantes da escola, porque até o mestrado profissional nós temos a matéria, a disciplina Polícia Comunitária como matéria curricular. E já no doutorado essa matéria ela é tratada de forma transversalizada. Então qual foi a nossa estratégia? Foi chamar os comandantes de escola para presenteá-los com o livro, presentear a biblioteca desses estabelecimentos de ensino também com o livro, e convidei todos os professores de polícia comunitária da Polícia Militar, em âmbito de mestrado, em âmbito de bacharelado, APMBB, em âmbito da Escola Superior de Sargento, em âmbito da Escola de Formação de Soldados, inclusive os seus núcleos. Então, convidamos aí todos os professores. Por uma representatividade, eu convidei os presidentes de CONSEG da área central de São Paulo, convidei a Coordenadoria Estadual dos CONSEGs, inclusive nesta edição do livro, eu conto com o apoio, eu convidei a Coordenadoria Estadual dos CONSEGs a fazer uma nota sobre o CONSEG e sobre o Vizinhança Solidária. E o Evaldo Corato e sua equipe fizeram esta nota, ela está no livro, em homenagem aos 36 anos dos CONSEGs. Nesta iniciativa,
Qual que vai ser o outro mote do livro? Nós vamos doar para todos os presidentes de CONSEG do Estado de São Paulo, eleitos para o biênio 2021-2022, um exemplar da obra. Foi essa a expertise que nós adotamos no dia do lançamento. Contei ainda com a presença do nosso ouvidor, Dr. Eliseu, que esteve lá conosco, e depois eu acabei fazendo um lançamento que eu denominei de encontro literário para o efetivo da minha escola, e em forma de gratidão eu dei para cada membro da minha escola um livro autografado também do Vizinhança Solidária. Você está falando antes que você também trouxe pessoas que escreveram sobre vizinhança solidária, oficiais e praças, nas suas teses de conclusão de curso, nos seus artigos científicos, que são requisitos para a formatura. Para a formatura, não, desculpa, para a graduação, como é que você fez isso? Onde estão efetivamente, como você localizou essas pessoas? Isso. Além dos professores de polícia comunitária, todos os atuais aspirantes a oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que escreveram o seu TCC, o trabalho de conclusão do curso, com o tema Vizinhança Solidária, eu convidei para estar presente também. Foram 14 aspirantes a oficial, sendo 12 do Estado de São Paulo e 2 do Acre. Então, 2 aspirantes lá da Polícia do Acre que escreveram, fizeram o curso aqui em São Paulo e escreveram sobre Vizinhança Solidária. E também convidei os meus alunos sargentos, atual curso de formação de sargento 120, que no seu artigo científico, como você bem falou, tanto o TCC quanto o artigo científico são requisitos obrigatórios para a formação, convidei os meus alunos sargentos para estarem presentes. São 29 dos 710 alunos sargentos que escreveram com o tema Vizinhança Solidária, também foram convidados. Então, tanto as escolas, bibliotecas, presidências de CONSEG para o biênio 2021-2022, oficiais que escreveram sobre Vizinhança Solidária e mais os sargentos que escreveram sobre Vizinhança Solidária receberão um livro. Aqueles que puderem estar presentes já o fizeram e os que não puderem estar presentes por distância, uma série de questões, receberão um exemplar do livro. Com a ideia, eu tenho uma máxima, Silvio e Ernesto, que conhecimento ele só é bom se você puder passá-lo adiante para que ele se torne uma possibilidade. Então, eu entendo, assim como você, que, sem falsa modéstia, que o Vizinhança Solidária hoje, ele é uma principal ferramenta de aproximação polícia e sociedade de forma organizada no Estado de São Paulo. Então, já que estas pessoas que são futuros oficiais da Polícia Militar, futuros sargentos da Polícia Militar, e mais o professor que tem a capacidade, a permeabilidade de levar conhecimento em sala de aula, eles receberem esta obra, eu já fico muito feliz. Inclusive o nosso diretor de Educação e Cultura, provocado, não por esta obra, mas por outras iniciativas que a gente também já tinha adotado na Escola Superior de Sargento, tem a ideia de todos os currículos nossos de formação, de aperfeiçoamento, passem a conter essas bibliografias e vai promover, nos próximos meses, uma feira literária dos autores da Polícia Militar. Ou seja, então, a gente já está percebendo que o conhecimento, além de ser registrado, ele está chegando a ser difundido, que é uma coisa que a gente entende ser muito satisfatória. Isso é fundamental porque nós vivemos, os estudiosos de polícia vivem de cases, de produtos que são compartilhados. E nós temos muita coisa que vem de fora e pouca coisa que vem que nasce aqui. Sendo que aquilo que vem de fora muitas vezes tem que ser adaptado para ser aplicado aqui. Não dá para importar diretamente um modelo de policiamento, um modelo de atuação. E aqui nós temos muitas coisas sendo muito bem feitas, muito bem realizadas, que às vezes morrem localmente, né? Não são disseminadas, não são difundidas e poderiam ser aproveitadas, o tal do benchmark que a gente fala.
Então é fundamental, parabéns à polícia por essa iniciativa de fazer essa divulgação dos nossos autores aqui. Será que agora a gente consegue ver as fotos? Bom, então vamos lá agora. Aí é você já fazendo os autógrafos. É. Aí nosso ouvidor, né? Nosso ouvidor, doutor Eliseu. Esse é o sargento Rafael. Esses aí são os professores de polícia comunitária. Aquela farda diferente são os 2 aspirantes do Acre, que escreveram sobre Vizinhança Solidária. O Evaldo Corato, nosso coordenador estadual dos Consegues, Major Joel. Nós temos professores e quem escreveu sobre o assunto. Esses são os meus amigos lá do centro, presidente de Consegue. Consegue Moca Brás, Dona Wanda e sua diretoria. Evaldo Corato e o Major Joel, da Coordenadoria Estadual dos Consegues. Bom, vou fazer uma provocação aqui. Eu acompanhei o seu escritório de cidadania, de governança e cidadania que você lançou no M1. É Cidadania e Governança, né? Isso. Cidadania e Governança, que você lançou no M1. E naquele evento de lançamento surgiu eu vou colocar como ciúme, de membros do Consegue que entendiam que essa forma de atuação, tanto do PVS, do Vizinhança Solidária, como de outras formas de polícia comunitária, ou, vamos falar, de polícia de aproximação, tirariam poder do Consegue, ou tirariam força do Consegue. Eu vou dar minha opinião primeiro, depois você fala como escritor e como estudioso. Na prática, daquilo que eu vejo, é uma tremenda falta de visão. Porque qualquer instrumento de aproximação com a polícia vai fortalecer o Consegue. É isso mesmo? Exatamente. Isso a gente vivenciou. Eu falo até isso no livro, que quando a lei surgiu, eu entendia, numa visão rasa inicial, que não havia necessidade de uma lei, até porque isso já estava sedimentado numa diretriz, mas eu depois, por vários problemas que eu tive no centro de São Paulo, eu vi que a lei ela veio em boa hora, justamente para resolver estas demandas que você bem traduziu como ciúmes. Os meus amigos conseguianos sabem que eu falo sobre isso. Os regulamentos dos Consegues, até reeditados, eles falam do núcleo de ação local. Então, eu entendo que o Vizinhança Solidária pode ser muito bem tratado como núcleo de ação local. E é uma força muito próxima do Consegue, mas que não há subordinação. Tanto é que você pode ter um núcleo de Vizinhança Solidária numa região que não tem Consegue. Você pode ter um Consegue e sem núcleo de Vizinhança Solidária. Onde puder existir ambos, que ambos se conversem. E aí as coisas começam a andar muito bem. Fazendo a propaganda, acho que tem que ser feito para que a gente mostre que o exemplo é duradouro. A 2ª Companhia do 11º Batalhão, que é a área onde eu resido, é uma área muito grande, uma extensão geográfica muito grande. Então, pega desde o Cambuci, Vila Monumento, Jardim da Glória, 1, 2, parte da Vila Mariana, toda a Lins de Vasconcelos e Chácara Clabim. Uma extensão geográfica enorme. Então, nós temos núcleos de vizinhanças solidárias hoje muito organizados, por exemplo, na Chácara Clabim, que está muito distante do bairro Aclimação, do bairro Cambuci, onde é a sede, vamos dizer assim, mora o presidente do Consegue. E existe um bom entrosamento, ou seja, a Fran, que é a presidente do Consegue, sempre com muito harmonia junto com os núcleos de liderança, de vizinhança solidária. Então, é exatamente o que você falou. Eles se complementam no sentido de quererem a mesma coisa, que é serem solidários, serem comunitários, estarem próximos da polícia, que tem a ideia de minimizar
a insegurança social, então não tem por que não caminhar junto. Foi até nesse sentido que eu pedi a nota, convidei a Coordenadoria Estadual dos Consegues a falar sobre a importância do Consegue e essa interação com o Vizinhança Solidária. Talvez o ciúme se justifique, né? Porque a sensação que a gente tem é que o Vizinhança Solidária ele é muito mais ágil do que o Consegue. Ou não? Estou enganado. Exatamente. Tem toda essa razão de ser, né? Porque a gente tem o Consegue como uma entidade, podemos falar até que ela não existe assim, né? Ou seja, por ela estar ligada à Polícia Militar e à Polícia Civil, por causa dos membros natos, e ela foi criada essa estrutura de se reunir uma vez por mês, presencialmente, então as ações são abstratas, vamos assim dizer. E o Vizinhança Solidária, como você vê, ele materializado por um grupo de WhatsApp hoje, muito comum, uma placa, toda uma roteirização de trabalho destinada ao Vizinhança Solidária. Então as pessoas acham, não, mas eu já estava aqui antes, você chegava depois. Então acredito eu que tenha realmente essa questão de achar que o outro é mais operacional, que o consegue. Eu vejo que não, né? Repito que ambos caminham e devem caminhar, e a minha defesa é sempre essa, juntos. Quem dá o start no Vizinhança Solidária? Polícia, comunidade, consegue? Eu vejo ainda que a nossa instituição, né, não a instituição, a nossa oficialidade, até mesmo os próprios delegados de polícia, ainda carecem de um dinamismo. Porque o start deveria ser do capitão, comandante de companhia e do delegado de polícia. Deveria ser. É direito obrigacional da Polícia Militar e da Polícia Civil em particular, eu escrevo isso no livro, que segurança pública, que fique bem claro, é um direito individual e um direito social. E quando você tem direito, você tem que ter essa garantia do direito. Quem garante o direito é a turma do 144. Então, o capitão, ao assumir o comando da companhia, ele tem que verificar. Eu tenho Vizinhança Solidária? Não, então eu vou implantar. Como eu fiz no centro. Quando eu assumi o centro de São Paulo, eu tinha 4 ruas, que completaram agora 6 anos, com Vizinhança Solidária. 4 ruas. E eu chamei os meus comandantes e falei, nós temos um mês para implantar a Vizinhança Solidária nas 11 companhias. Hoje tem mais de 3.000 pontos de Vizinhança Solidária no centro. Então, o comandante de companhia e o delegado de polícia, que são os membros natos do Consegue, eles têm o dever de implantar a Vizinhança Solidária. Agora, por algum motivo, de repente, algumas áreas não têm condições de ter ali pontualmente o Vizinhança Solidária. Aí vem a sociedade, também de forma organizada, para pedir a implantação do Vizinhança Solidária. Mas eu ainda vejo que, porque essa é uma pergunta, Silvio e Ernesto, que sempre nos pergunta, como é que pode fazer? É obrigação do capitão comandante de companhia. Se nós temos o nosso eixo de instituição, o nosso tripé de sustentação é polícia comunitária e o Vizinhança Solidária é uma diretriz do comandante-geral, não cabe a mim não implantá-la. O comandante-geral já traçou as medidas, tem uma diretriz. Então não tem o que se discutir. Eu tenho que ir lá e implantar o Vizinhança Solidária. Até porque, como ele não é um instrumento de diminuir crime, ele é um instrumento de proximidade, de aproximação, eu tenho que fazer. Nós, inclusive, se me permite, eu comecei na última sexta-feira os estágios de campo com os meus alunos. Operação Batalhão Escola. Na nota de instrução que nós criamos, os meus alunos que saem a campo para fazer diversas modalidades de policiamento, uma delas está fazer as visitas comunitárias e solidárias previstas na diretriz do Vizinhança Solidária, caso, óbvio, a companhia possua o programa de Vizinhança Solidária. Nós trabalhamos na sexta-feira na primeira companhia do 8º Batalhão, 8º BPMM, na região do Tatuapé. Tem 32 núcleos de Vizinhança Solidária aquela companhia.
os meus alunos fizeram as visitas comunitárias e solidárias na última sexta-feira. Explica para quem está assistindo a gente o que é a visita comunitária e o que é a visita solidária. A visita solidária ela é em decorrência de um crime. Uma pessoa que foi vítima de um crime ou aquela região tem uma incidência criminal. Então, a pessoa que foi vítima de um crime, ela mora, reside ou trabalha na região da companhia, ela vai receber uma visita da Polícia Militar, para saber as circunstâncias da ocorrência, para saber como que as pessoas estão, ou seja, realmente o policial se solidariza com a pessoa e, obviamente, ele leva uma mensagem ali institucional, uma mensagem de segurança. A visita comunitária já é aquela visita de proximidade, ou seja, é para você realmente levar uma mensagem de prevenção primária. Se de repente aquela região tem potencial para desenvolver mais núcleos, vamos dizer aí, do Vizinhança Solidária, o policial até acaba levando mais informações. Troca telefone com as pessoas, explica onde fica a companhia da PM, onde fica o distrito policial, a importância do registro de uma ocorrência, ou seja, leva uma mensagem realmente de conforto e de prevenção ao mesmo tempo. Eu vou te contar um segredo. Eu, nas andanças pela América Central, tanto como diretor de polícia comunitária e depois como consultor, essa prática que nós ensinamos para a Polícia Nacional Civil da Guatemala e Polícia Nacional Civil de El Salvador é consolidada. Eles fazem 1.200 visitas solidárias, visitas comunitárias por ano na região. Planilham, conhecem as pessoas que moram ali, sabem quem frequenta a casa, quem não frequenta. Tem uma informação, uma radiografia do bairro, vamos assim dizer, que possibilita muito mais facilmente a aplicação do policiamento naquela localidade. Então, nós ensinamos, eles aprenderam. Muitas vezes, aquilo que nós ensinamos, nós não praticamos também. Então, algo para refletir, você que é comandante de companhia, você que é comandante de batalhão, você que é comandante de grupo, sargento, está aí no seu grupamento, no seu destacamento, pense um pouquinho sobre isso. Só vou fazer um registro aqui, nós temos pessoas ilustres nos acompanhando aqui, Coronel Silva Filho, Coronel Márcio Mateus, o Coronel Cilion lá do Rio Grande do Sul, que fez CSP com a gente aqui em São Paulo. Muito obrigado por estar nos assistindo aqui, por nos dar o prazer da sua companhia. Também o Gil Ferreira, que já colocou aqui, já foi respondida a questão dele. Acho que podia falar um pouquinho assim, sobre linhas gerais. Como é que funciona o PVS? Como é que é a ação do policial dentro do PVS? Você falou da visita solidária, da visita comunitária. O que mais que o policial faz? Hoje a gente... eu até costumo dizer que a nossa diretriz é de 2012. Então, hoje, um programa Vizinhança Solidária, até por vivermos nesse momento aí da internet das coisas, né? Tudo muito rápido, tecnologias disruptivas, cidades inteligentes, então as coisas vão sofrendo o seu dinamismo. Eu tive a oportunidade de orientar 2 capitães o ano passado no programa de mestrado, o capitão Dilermano, que está na DPCDH, e o capitão Seulone, da região de Itu, em que o Dilermano já querendo fazer uma mudança, óbvio, da diretriz, então proposta de mudanças, e o Seulone buscando mudar ali a mensuração do próprio Vizinhança Solidária, no que diz respeito aos resultados, à forma de implantação. Ou seja, então, as coisas começaram, né, e a gente percebe que o pessoal vem num estudo bem bacana nesse sentido. Então, a diretriz, e não poderia ser diferente, ela fala muito que não existe um programa, não era para existir um programa dedicado a realizar a estrutura do PVS. Ninguém tem prioridade de atendimento, isso é uma coisa que fica muito clara pela universalização do nosso próprio Sistema 190. Mas isso a gente discutiu em 2012 e 2013. As coisas mudaram e a gente também precisa se adaptar a isso.
Então, hoje o que a gente observa é que naquelas áreas em que o capitão comandante de companhia, ele até identifica policiais com este potencial e dedica uma viatura, uma equipe para olhar com um pouco mais de atenção ao programa Vizinhança Solidária, a expansão do programa ela é contínua e os resultados são melhores. Não é você pegar uma viatura e dedicar, você só vai fazer vizinhança solidária. Não é isso que a gente observa que os capitães fazem. Mas dentro da estrutura, da autonomia que o capitão tem, ele o faz. Então eu pego muito, por exemplo, o capitão Frank, aí, comandante da 2ª Companhia do 11º Batalhão, o capitão de Lima, aí, da 1ª CIA do 8º. Então você pega lá um sargento seu que pode até estar na sua administração, em um determinado momento ele sobe numa viatura e vai fazer a mensuração desses trabalhos. Então a gente vê isso, é uma etapa bem interessante. No livro a gente coloca um capítulo sobre o passo a passo do Vizinhança Solidária, que pode ser muito bem o capitão fomentar a ideia de ter o Vizinhança Solidária, o que não elide a responsabilidade do comandante de batalhão, o comandante da região, eu quero Vizinhança Solidária em determinados lugares, mas geralmente isso aí como uma estratégia do próprio capitão, comandante de companhia. Depois que ele verifica as áreas de interesse, pessoas de interesse, aí por isso que eu falo que não dá para ficar longe de CONSEG, porque o CONSEG tem a sua formação oficial e você buscar por meio dos diretores do CONSEG, os membros ali, realmente pessoas que tenham essa capacidade de interagir solidariamente. Uma vez montado essa estrutura, você vai para a fase seguinte, que é aquela... A gente chama aí na diretriz, nós chamamos no livro que é a palestra de mobilização comunitária, que as pessoas passem a entender o que é a polícia militar, o sistema de segurança, qual é a sua participação efetiva no programa, que ela não vai ter prioridade de atendimento, muito ao contrário, que ela vai passar a ter uma qualidade naquilo que ela vê. Então, quando ela for denunciar um suspeito, ligar o 190, quando ligar o 190, e aí depois a terceira fase é a mensuração de resultados, conforme a implantação do programa. Então, o que a gente tem visto hoje, em resumo, é que isso tem sido feito muito bem. Claro que não dá para ficar longe hoje dessa tecnologia que os estudiosos chamam de disruptiva, que são os apps. Então, hoje a pessoa utiliza grupos de WhatsApp para mensurar, para interagir com as pessoas que fazem parte do Vizinhança Solidária. Mas eu sempre falo e vou aproveitar o programa para repetir, não é porque você faz parte de um grupo de WhatsApp que você é um vizinho solidário. A região da Zona Norte, os capitães comandantes ali do 5º Batalhão, o comandante de batalhão, tem inclusive algumas regras para a pessoa entrar no grupo de WhatsApp, justamente para mostrar que não é só você fazer parte, eu já sou um vizinho solidário. Não, você tem que passar por quê? Uma mudança de postura, mudança de comportamento. Então, a gente observa que os nossos oficiais, na grande maioria, onde o programa está implantado, têm seguido muito à risca e fazendo as adaptações necessárias a cada região. E como é que... Vamos lá, eu sou morador de determinado local, ali tem vizinhança solidária, eu estou no meu grupo do WhatsApp, o que se espera que eu faça? Bom, como a gente fala da segunda etapa, antes da implantação, junto com a implantação, é essa palestra, ou este encontro, esta conversa, para não ficar um tema palestra, da impressão que está falando de auditório e tal, essa conversa de mobilização comunitária é onde a gente leva algumas informações. Então, o que é a segurança pública? A gente fala o que é. Quais são os órgãos que faz parte da segurança pública? O que é que você vai fazer como sendo vizinho solidário? Vai fazer o trabalho da polícia? Jamais. Mas vai-se, aspas, exigir, a partir do momento que você vai adotar algumas posturas preventivas, que você adote alguns comportamentos. Quem que é o comandante de companhia da onde você mora? Quem que é o delegado de polícia da onde você mora? Ou
se eu não sei, até por uma troca em função das instituições, aonde fica a delegacia do seu bairro? Aonde fica a companhia do seu bairro? Quais são as ocorrências que você deve registrar hoje pela internet? Quais são que você deve registrar pessoalmente? Você precisa conhecer, vamos supor, você mora numa área de prédios. Os porteiros precisam se conhecer. Qual é o telefone de um condomínio para o outro? O que um condomínio vai fazer em relação ao outro? Então, eu moro numa rua que tem 12 prédios. Então, se nós vamos mexer no sistema de iluminação do nosso condomínio, será que não dá para nós colocarmos 2 ou 3 lâmpadas também iluminando a calçada, para que a rua passe a ser iluminada, além da iluminação que a concessionária vai te oferecer? Você conhecendo o outro porteiro, você vê um carro de prestador de serviço na rua. Será que alguém chamou aquele carro de prestador de serviço? Ou seja, você já leva estas informações. Alguém vem prestar um serviço na sua casa, ou na sua residência, ou no seu apartamento, no prédio de apartamentos. A pessoa está esperando, ou seja, começa a se levar uma série de informações. Então, se espera de um vizinho solidário que ele realmente adote uma postura preventiva. E quando ele for ligar o 90, que ele já passe as informações ao atendente do 190 com um pouco mais de qualidade que em relação às pessoas que não sabem que tipo de informação é importante. Então, para o controlador do 90, é muito mais importante você passar a marca do veículo suspeito, a cor, do que você se preocupar inicialmente com o emplacamento. Então, o emplacamento é mais do que necessário, mas dependendo da emergência, as viaturas que estão na proximidade, elas vão deparar com o suspeito antes mesmo do que você querer, eu não consigo ver a placa. E aí você não consegue ver a placa, mas você também perde o foco do modelo e da cor do veículo. Essas questões que a gente discute muito. Esses dias mesmo, conversando com um policial que atua em Visita Solidária, ele falou assim, a gente passa muito tempo querendo descrever a descrição da roupa das pessoas. Às vezes, se você falar o calçado da pessoa, é muito mais simples do que você, porque eu não sei se é azul, não sei se é preto, mas o tênis era da cor tal. Então, é a percepção ali que você tem que ter. Então, assim, o que a gente percebe, o que a gente espera de um vizinho solidário é que realmente ele desenvolva o seu sentimento de pertencimento social, se preocupando com o seu entorno, além da onde ele reside ou até mesmo trabalha. Bom, e vai também o que diz a Constituição, né? Segurança pública é um direito, mas responsabilidade de todos. Exatamente. Responsabilidade sempre. É isso que se leva nessa palestra ou nesse encontro de mobilização comunitária. Mostrar que você não vai fazer o serviço da polícia, isso jamais. Polícia é polícia, mas você tem sua responsabilidade. O Vizinhança Solidária, ele pode abrir caminho, ou está fazendo, ou um dia pode ser operar uma mudança na polícia. Hoje a gente sofre muita crítica, todos nós sabemos aqui, dos especialistas, como nós falou no começo, que a polícia é opressora, repressora. O Vizinhança Solidária caminha em outro sentido ou não? Não dá para misturar uma coisa com a outra? Eu entendo que sim. Eu sempre discuto muito isso. A semana passada mesmo recebi a visita de presidente de Conseg na Escola Superior de Sargento, gestor de segurança de shopping, que queriam conhecer a escola. E a gente saiu andando pelo quartel e deparamos com a escola, atividade em aula, sala de aula, atividade do lado de fora, e deparamos com duas bases muito interessantes. Estava com os alunos soldados de segunda classe que se formarão agora no primeiro ciclo, no final do mês de junho, dia 21, eles estavam tendo prova de abordagem veicular. E numa outra base, alunos sargentos tendo aulas sobre abordagem a pessoas. E eles viram, né, o profissionalismo com que a gente atua. E a gente tem uma questão muito, talvez, influenciada por uma mídia ideológica que
confunde-se procedimento com conduta. A conduta é do ser humano, ela é individual e o procedimento da instituição não é este. É claro que você tendo uma ferramenta como vizinhança solidária de aproximação, eu entendo sim, e eu já vejo isso, né? A vizinhança solidária de 2009, 2010, 2012 como diretriz, eu já vejo que nesses quase 10 anos nós temos sim uma proximidade da sociedade para conosco, conhecimento das nossas funções. Então, sim, é uma mudança de conceitual, organizacional a respeito disso. Eu vejo, tem um capitão o capitão Maciel, do 54I, região de Itapeva, ele me procurou há uns anos atrás para implantar o Vizinhança Solidária escolar. Então, ele já tinha o Vizinhança Solidária na área dele, que é a Tenente Coronel Duque, lá, comandante 54I, e aí ele levou vizinhança para a escola. E ele envolveu todos os segmentos que estavam no entorno do 54I. Então ele envolveu Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Bombeiro. O Coronel Menemilton, que é o comandante do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária aqui em Guarulhos, me deu a notícia ontem que o capitão dele está fechando um projeto que é para implantar o Vizinhança Solidária em rodovia. Ou seja, porque a rodovia é o eixo, mas e o entorno da rodovia? Então, a gente observa que esta mudança conceitual está indo muito avançada, muito boa. E, claro, que vai mudando sempre, a imagem, fortalecendo, não digo mudar a imagem, eu não gosto dessa expressão, mas eu digo que fortalece a nossa imagem de proximidade. E quando a gente olhar determinados casos, eu vejo sempre com uma mudança, uma postura, uma conduta às vezes equivocada. Mas eu tenho certeza, sim, que com o passar dos anos, a gente vai expandindo esse conceito de proximidade e mudar, sim, a forma de nós olharmos a sociedade e a sociedade também olhar a Polícia Militar. Nós temos exemplos de vizinhança solidária comercial, né? E também vizinhança solidária empresarial. Em distritos empresariais, que são comuns na Grande São Paulo principalmente, a filosofia é a mesma, Sim. Só muda efetivamente quem vai praticar. Então, eu enxergo na vizinhança solidária como sendo uma forma de atuação da comunidade em apoio à segurança pública, em apoio à Polícia Militar, principalmente pela qualidade daquilo que ela vai apresentar. Da qualidade da informação, da qualidade da interação, da qualidade da confiança, etc. Existe alguma coisa prevista já para uma ampliação disso, Thelma? A gente consegue pensar em ampliar, em tornar, fugir daquela diretriz que tem hoje que a polícia tem uma diretriz, ótimo. Você colocou 2012, ela já teria até que ser revisada, talvez, na minha opinião. Revisada, atualizada, não revisada, atualizada com os meios de comunicação que nós temos hoje mais ágeis, mais rápidos, por tudo aquilo que você já explicou. Mas tem um passo a mais para dar agora? O Escritório de Cidadania e Governança é um passo a mais? O Comando-Geral da instituição, no planejamento estratégico 2020-2022, ele trouxe a disseminação, a expansão do Escritório de Cidadania e Governança como meta prioritária da instituição. Acredito eu, até por conta da pandemia, e como o Escritório de Cidadania e Governança, a própria expressão governança, exige integração entre pessoas, isso deve estar um pouco mais, num ritmo um pouco menos elevado, assim, como a gente esperava. Mas eu vejo, sim, que o Escritório de Cidadania e Governança precisa crescer. Precisamos pegar, já que o Comando-Geral estabeleceu como meta, nós já deveríamos ter uma diretriz institucional, porque o único documento que nós temos escrito do Escritório de Cidadania e Governança é a nota de instrução que escrevemos pelo CPA-M1, e a gente precisa realmente que o Estado-Maior se debruce sobre isso, porque
Dificilmente nós vamos atravessar os próximos tempos sem olhar a expressão governança. Hoje nós temos toda uma estrutura de governança na área empresarial, mas se olha muita parte de governança olhando compliance, mas a gente já observa como que as universidades têm trabalhado com isso. Inclusive, eu fui convidado para ser professor numa pós-graduação de MBA da Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, a própria universidade está observando que a governança no sentido de integração entre pessoas, então não dá mais para você pensar em fazer algo de forma sozinho, então você tem que fazer isso de forma integrada e a governança vem nesse sentido. Então, eu entendo sim, seria até saudosismo demais falar porque você implantou o escritório de cidadania e governança lá no CPAM1, então você acha que tem que ser uma ferramenta, mas como a governança, ela vai falar de processos, garantir processos, então o processo ele passa pelo Coronel Telmo, passou pelo Coronel Ernesto, vai passar pelo comando da instituição e ele vai seguir. Então por isso que a gente fala nessa governança que você vai buscando essa integração entre pessoas, justamente para que o processo seja garantido. Então eu vejo que o caminho hoje institucional era buscar realmente o fortalecimento do que é um escritório de cidadania e governança, porque, e eu falo isso como professor também, fui professor, do qual você também é professor do nosso doutorado, os futuros coronéis da Polícia Militar, é assim que eu falo lá com os alunos do CSP, e foi muito engraçado, porque dos 30 e poucos oficiais, pouquíssimos tinham ouvido até o presente momento a palavra governança. A gente não trabalha com isso, e nós já temos governança desde sempre, em especial, ouso dizer, desde 2005, quando nós criamos os programas de policiamento na instituição. Exatamente. Aquilo é uma governança pura, você ter toda uma estratégia voltada a programas de policiamento. Nós só usávamos a nomenclatura. É uma questão hoje de se adaptar, mas eu vejo sim que nós precisamos fortalecer essa estrutura de governança na sociedade e aí sim o Vizinhança Solidária ser essa espécie de governança social, né, que você integra pessoas e não processos. Eu citei o escritório porque eu tive a oportunidade de ser orientador do capitão Luciano, que escreveu sobre o escritório no mestrado dele, e participou da banca um grande professor civil que enaltecia justamente a governança da polícia, né? Ele, de fora, enaltecendo a governança da polícia, através de todos os planejamentos, dos programas de polícia, os procedimentos operacionais, até mesmo do modelo de gestão pela qualidade. Tudo isso ele colocou muito bem, enalteceu muito essa estrutura que a polícia tem. Então, eu acho que o escritório realmente é o grande avanço que poderia ser dado por congregar todos os programas de aproximação juntos num ponto só, interligá-los, deixá-los fluidos, que não haja um embate entre eles, né? Que o PVS não brigue com a base comunitária de segurança, que não brigue com... Fala brigar que não haja um conflito, não haja uma fluidez entre eles realmente. Então, espero que isso aconteça em breve. Vamos estar analisando de fora, agora de uma forma muito mais tranquila, né? Afastada da polícia, mas enxergando e acompanhando aquilo que acontece. Estamos chegando no final já, eu acho que podíamos... Olha, eu gostaria de aproveitar, nós temos 3 minutos e pouco aqui ainda, o senhor comentar ou dar o caminho das pedras de como se chega neste produto. Nós temos muita gente com texto pronto para ser publicado, nós temos uma carência de livros, né, entre nós para discutir, e é uma dificuldade enorme chegar nisso daqui. Então eu gostaria, se o senhor puder, falar como é que o senhor conseguiu fazer os seus livros, quais são os caminhos para percorrer.
É, legal. Eu acho o seguinte, você escrever um livro, é amor ao que você tem que dedicar amor a isso, né? Que você vai transcrever capital intelectual. Nem sempre você é compreendido pelo aquilo que você escreve, e essa é a ideia de um livro como esse. É um livro registrado da Biblioteca Nacional, é um livro que ele é para ser criticado realmente do ponto de vista literário, acadêmico. Ele é um livro que serve para você balizar o que se escreve, e eu respeito todo mundo que escreve, nós temos que respeitar. Só que aí tem a palavra local. Tem uma coisa bacana nesse livro, modesta parte, que são os depoimentos de lideranças comunitárias. Eu dispensei o prefácio. Sim. E coloquei pequenos depoimentos, pessoas que vivenciam isso. Então, isso é um valor imenso, né? Então, para você que quer escrever um livro, organize-se. Tenha amor àquilo que você quer fazer, disciplina. Se puder, conte com, a gente chama, para escrever um livro não é um orientador, e sim alguém que te ajude a organizar as ideias, isso é bem bacana. Não sei se eu terei tempo de auxiliar os amigos que desejam nisso. Não é um projeto muito caro, é um projeto relativamente barato, e depois a difusão do conhecimento ela é muito gratificante. Eu, na minha veia poeta, eu costumo dizer que quando leres, não me julgue ou não me critiques. Se puder, compreenda e entenda, porque isso é fruto de momento. Daquilo que você pensou, daquilo que você vivenciou, mas é muito prazeroso. Então, você que nos ouve, se tem ideia de escrever um livro, eu estou à disposição, não sei se para organizar, mas pelo menos para dar o caminho das pedras, aí como você bem falou, Silvio. Contem comigo, meus contatos tem aí, a Defenda tem meus contatos, eu estou à disposição lá na Escola Superior de Sargentos, mas não deixe de colocar a tua ideia no papel, não se deixe levar por pessoas que falam, isso é besteira, muito ao contrário. Se eu não tivesse registrado Vizinhança Solidária num artigo em 2012, ele não teria talvez chegado à dimensão que está hoje no nosso estado e muito menos, e até bastante no nosso país. Coronel Ernesto, como encerrando. Só agradecer mais uma vez a presença do Coronel Telmo aqui, agradecer o presente dele a mim do livro, agradecer a citação a mim no livro, é uma honra. E desejar que você continue com essa veia literária e continue produzindo e principalmente continue divulgando as suas ideias em relação à prevenção primária, que são, na minha modesta opinião, a grande evolução que a polícia pode ter. Estar junto, estar próxima da população, sendo compreendida e compreendendo a população. Muito obrigado, então. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Para a sua despedida. Obrigado mais uma vez à Defenda PM, TV Osasco, Silvio, Ernesto. Para nós é uma satisfação, contem conosco. A você que nos ouve, estaremos, não gosto dessa palavra, mas estou sempre à disposição. Se precisar de nós, conte com a gente. Muito obrigado. Então, encerramos mais uma edição do programa da Defenda PM, agradecendo ao Coronel Telmo pela presença, ao Coronel Ernesto e a todos que nos acompanharam até agora. Tenham uma boa tarde, ótima semana e até segunda-feira que vem.